Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vinda, Má! Que legal ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Para quem não conhece, é Má de Olambra, que é uma cidade próxima aqui de onde nós estamos, que é Campinas. E ela veio especialmente para gravar esse episódio. Olha que delícia. Olambra é conhecida como Cidade das Flores e lá a Má tem um espaço lá que ela atende. E me fala um pouquinho sobre essa questão do seu atendimento e como é um atendimento com magnetismo, que é o assunto que a gente vai falar hoje aqui. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não sabem o que é direito, essa coisa do magnetismo, ainda tá na moda, muita gente falando, tem meme, tem de tudo, mas as pessoas não têm muita noção, né? E até das funcionalidades disso tudo. Porque ele não serve única e exclusivamente para a parte sexual, né? Embora as pessoas tenham bastante interesse mais nessa área, mas ele serve para outras coisas também. Então, um exemplo é o que acabou de acontecer agora, gente, aqui, ó, os bastidores, porque eu tô meio congestionada, sabe? Quando você tá meio entupida, assim, de sinusite. Aí eu cheguei e falei, nossa, Má, eu acordei gripada. Ela quer um passe? Eu sou tonta, né? Então, ela acabou de fazer um mini atendimento comigo aqui fora, né, com a função de descongestionar, porque antes de um sintoma ele vir à tona, ele vir para o nosso corpo, ele já foi criado nos outros corpos, né, que é no mental, no físico, antes de ir para o físico, né, ele foi criado no mental, no emocional e no espiritual. Então, a maior parte das vezes, né, exceto algumas coisas que a pessoa já nasceu com aquilo tudo, ainda assim tem outras funções espirituais. Quando a gente traz um sintoma para o corpo, ele já aconteceu, né, lá na emoção. Então, no meu caso, por exemplo, né, o sintoma de sinusite, normalmente ele está atrelado com algum tipo de irritação. Como vocês sabem que eu sou uma pessoa, né, que quase não fica irritada, então faz todo sentido para mim. E essa é uma das funções do magnetismo, né? Então, dispersar ou tirar, né, aquilo que está causando algum sintoma. E, bom, já dando esse pequeno spoiler, passa a bola para você. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Marina Bovim, sou alquimista e atuo com magnetismo para uma vida mais próspera, mais liberta de padrões que impedem a nossa realização. O que são sintomas, né? Os sintomas é um acúmulo de alguma situação que a gente expurga, que a gente acumula e se faz visto para a gente olhar, para a gente se relacionar com algum sintoma. E o magnetismo, ele tem essa proposta da gente reorganizar, para a gente trazer uma nova... Igual uma pilha que tem o lado positivo, o lado negativo, aquele ímã de atração, aquele ímã de repulsão, o magnetismo ele vai reorganizar o que a gente está atraindo para a gente mesmo, o que o nosso corpo está demonstrando como acúmulo e o que é necessário para uma nova organização equilibrada. É muito maneiro, maravilhoso, né? sou suspeita. Nossa, duas suspeitas, porque a gente trabalha com isso e a gente vê grandes curas, grandes remissões de sintomas acontecendo todos os dias, né? É muito legal, porque quando a gente fala de magnetismo, né, hoje o nosso tema é magnetismo e o poder pessoal, como você tratando e tirando essas camadas ou esses sintomas, ou até coisas de incômodo mesmo, que às vezes estão ali, uma dor, alguma coisa, como isso reflete em outras áreas, né, Má? Então, quando nós estamos bem, né, então por que o magnetismo, uma das funções, a gente vai falar várias coisas aqui hoje, mas por que ele aumenta o nosso poder pessoal? O que é o poder pessoal, né? E quando a gente tá bem, a gente muda, né? A gente muda tudo, a gente muda aquilo que a gente atrai, a gente muda aquilo que a gente vibra. E é muito doido isso, porque todo mundo sabe daquela pessoa que você não quer estar perto. Todo mundo sabe o que é reconhecer uma pessoa quando a energia está ruim e você não quer estar perto dela, mas... A maior parte das pessoas não sabe como mudar isso. Beleza, eu sei que eu não quero ser essa pessoa que é repulsiva, ou que ninguém quer estar perto, ou que não atrai as coisas, ou que não consegue nada, ou que é chata, reclamenta, sei lá. Mas como é que eu faço para ser uma outro tipo de pessoa? O que é que eu tenho que fazer para mudar e aumentar esse poder pessoal, né? E é isso que a gente vai falar hoje aqui, né, Má? Exatamente. Como fazer para aumentar nosso campo magnético de atração para uma nova vida de
de mais conquistas, né? E vamos começar falando de poder, né? Porque quando a gente imagina essa palavra poder, a gente já... Algumas pessoas têm preconceito, já fala assim, eu vou ter poder, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser arrogante. Então, em volta da palavra poder, tem já... a gente tem no nosso inconsciente coletivo algumas crenças que às vezes são essas crenças que afastam a gente de ter uma vida de poder pessoal, de realização, uma vida de autonomia, porque o poder está associado a uma capacidade de gerência, de comando. E o que, se não nós mesmos, para termos poder sobre a nossa vida? Nós, né, adultos. A gente tem total capacidade e a gente tem que sempre buscar recursos para a gente ser o governante ou a governante da nossa própria vida. Quando a gente está com o poder equilibrado, um poder alinhado, um poder magnético no nosso campo, a gente tem essa capacidade de conquistas. Seja uma conquista interior, de uma nova habilidade, seja uma conquista material, seja uma conquista de um novo amor, seja uma conquista de algo que expanda mesmo o nosso reino interior, né? Porque o que a gente está... Aí vai mais para uma questão mais filosófica, dependendo daquilo que você acredita. Mas quando você está empoderado de si, parece que coisas pequenas não chegam mais até a gente. Porque a gente entra mesmo numa habitação interior de um novo nível de entendimento das coisas, das consequências e também de uma vida com propósito, né? E até de quais brigas a gente vai comprar, né? Porque quando a gente tá mais equilibrado, às vezes acontece, o caos está lá fora, mas a paz interior, ela reina por mais tempo. Isso não significa que vai ter uma vida super namastê, que não vai ter problemas, não. Mas a forma como esses problemas, eles nos afetam, é completamente diferente. E aí, já trazendo uma pequena reflexão, né, porque a ideia aqui é contribuir, se você que ouviu a palavra poder ficou incomodado ou incomodada, então já para aí um pouquinho para pensar, se baseado até no que a Má falou, se você está olhando para a sua vida enquanto adulto ou enquanto criança. Porque o adulto toma conta da própria vida e não se incomoda de ser essa pessoa de atitude diante da vida, né? E de tomar conta e tomar as próprias decisões. Já a criança, ela precisa que o pai e a mãe cuidem da vida dela, né? Então, em que momento ou em que situação, né, você está deixando de tomar as atitudes a liderança mesmo da sua vida e deixando o outro tomar, né? Então, se a palavra poder te incomoda, pera que tem alguma coisinha aí que precisa ser visto, e se isso te incomodou, tá tudo certo, no sentido de, ok, isso veio a consciência. Mas já que veio a consciência, então eu vou usar esse recurso de que veio até a consciência para que eu possa alinhar isso dentro da minha vida. Porque senão as situações vão continuar se repetindo, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui para fazer as nossas correções, que na Cabala, por exemplo, chama Tikkun, outras pessoas chamam de alma, outras pessoas chamam de evolução. Eu não sei como é que você vai chamar e como é que você vai ver isso. Mas nós estamos aqui como se fosse a faculdade da vida. Enquanto a gente estiver com aquela DP, a gente vai ter que repetir a DP para poder passar de nível. Então, se isso veio para sua consciência agora, aproveita já para, ok, me incomoda, vou olhar para essa questão e vou olhar em que momento eu não tô querendo tomar posse da minha vida, das minhas próprias decisões. Certo? Já fica aí o primeiro... Muito bom. primeiro recadinho, né, Mar? É isso aí. Tomar a vida com as próprias mãos é poder olhar para as marcas do que aconteceu e lidar diferente com elas. E é aí que o magnetismo eu vejo que é uma ferramenta excepcional, porque muitas vezes a gente faz um trabalho de terapia falada e a gente demora anos até para um trabalho de terapia falada, de falar dessas marcas, de falar de tirania, de falar de opressão, de falar de castração, enfim, né? Que principalmente para as mulheres, a castração é um treco muito latente, vem de lá de sempre. Exatamente. Lá de é sempre. Uma cura ancestral. Quando você toca nesses assuntos, às vezes não é só a sua dor, né? É uma dor que vem no seu clã, né? E quando a gente
tá propondo uma cura de poder pessoal, a gente tá falando de uma história que não é só nossa, né? São dos nossos antepassados também. E o magnetismo, ele vem como uma forma de você reorganizar essa situação, de você encontrar com a sua essência, de você se conectar com a sua força interior, sem essa necessidade de passar muitas vezes anos numa terapia falada. Às vezes uma liberação que tá na marca, tá no seu corpo energético, ela vai embora e é possível um novo espaço, uma página em branco para você construir uma nova história. Essa é a magia do magnetismo, é a magia de você se permitir ser tocado, permitir ter essas marcas limpas, né? Porque o magnetismo, ele, quando você se abre para ele, você vai ter o seu campo trabalhado. E é muito interessante porque antigamente tudo isso era muito do campo místico, né? Será que isso é verdade ou não? Quando foi essa semana eu tive acesso a alguns estudos que falam sobre esses nossos raios e essa nossa emanação energética e como é que isso tudo funciona na prática. E aí eu falei, uau, que interessante, porque a ciência já está comprovando a eficácia disso tudo, né? O que para mim é fantástico, acho tudo isso maneiraço. E aí, quando a gente fala de trabalhar esse campo energético, a gente está falando de trabalhar, inclusive, o nosso corpo. Porque algumas memórias, algumas coisas ficam presas no corpo. O nosso corpo carrega uma história, né? E assim que outras técnicas falam disso. Né? Quando a gente vai falar de acupuntura, a gente está tratando, então, coisas que estão ali no nosso corpo também. Quando a gente fala de outros tipos de terapia, a gente também está falando com imposição das mãos, né? De coisas que estão no corpo. Quando a gente vai falar, então, por exemplo, da microfisioterapia... Fantástico. Que é fantástico, também vai falar de coisas que nós carregamos no nosso corpo e que fazem parte da nossa história. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia, aquela cicatriz, ela fica ali no nosso corpo que fala de uma história. Então, quando a gente fala de aplicação do magnetismo para o poder pessoal, a gente está falando de tratar essas cicatrizes, tratar esses traumas, tratar essas coisas que estão ali presas no nosso corpo para que isso reverbera de outra forma, né? Para que isso saia ali da frente, para que a gente possa, então, ter novas escolhas. Porque, gente, olha, tem um treco que eu acho, assim, que eu ouço falando, não concordo, né? Então, quando fala assim, ai, tudo é fácil, é só escolher, você pode só escolher fazer diferente. Não é fácil assim. Não é fácil só escolher, porque muitas vezes existem fatores internos e externos que nos impedem de escolher. E às vezes, até quando a gente está escolhendo, a gente acha que está escolhendo pelo livre-arbítrio, mas não é. A gente está escolhendo por uma forma de pensamento, por uma memória, ou por coisas que já estão dentro do nosso campo de visão, ou que fazem parte da nossa história. Então, essa escolha, só escolha, vai lá e faz. Vai lá e faz. Por que você não consegue fazer? Por que você não consegue escolher? Então, tem pessoas que pregam essa coisa de tem que fazer de qualquer jeito. Você não escolhe porque você não quer. Mas eu, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, eu penso diferente. Eu acredito que cada um de nós tem uma história que muitas vezes favorecem que a gente faça escolhas diferentes e muitas vezes não favorecem. Existem outras coisas, traumas e outras camadas e até essa questão dos nossos clãs, dos nossos antepassados, que impedem que essas escolhas sejam mais fluidas para algumas pessoas. Entende? Então, calma, né? Então, não dá pra usar aquelas regrinhas de vai lá e faz que a gente ouve aí na internet. Pensa positivo e realiza. Não é bem assim. Eu ouço aquilo e falo, ai, Jesus. Né? Então, eu não concordo. Entende? Eu acho que não é sempre assim. Para algumas pessoas vai funcionar assim, né? Mas as pessoas são únicas e cada um tem a sua história. Tem pessoas que têm histórias mais difíceis, outras mais simples e tá tudo certo. Cada um lida de um jeito. Mas não é regra, né? Não é regra. E vamos lá, vamos falar de prática. Na prática, né? Como é que funciona esse bafão? Aí vamos... Como foi na sua vida, né? Essa coisa de aumentar o seu poder pessoal. O magnetismo contribui sempre, né, com esses saltos que a gente vai dando, né, de consciência, de elevação energética, inclusive.
Do ano passado até esse ano, que foi o ano que a gente se conheceu, a gente começou as práticas nas formações e tudo mais, pra cá, o meu nível de confiança, eu acho que é o que mais mudou, assim, o poder pessoal. O que estava empacando meu poder pessoal? Eu confiar mais em mim. Eu acho que as memórias que eu tinha, que foram sendo purificadas com o magnetismo, estavam sempre associadas à falta de confiança, a começar um projeto e já abandonar. Então, na minha vida, o que mais impactou foi isso. Agora, na prática, como deixar o poder pessoal assim impregnado? A gente precisa dessa constância, a gente precisa criar pra gente oportunidades de estar perto de pessoas que favorecem esse crescimento. Por isso que quando a gente oferece uma vivência, oferece dinâmicas de magnetismo, a gente sempre fala assim, mantém, faz esse mês, faz o próximo, porque favorece a gente estar num grupo de pessoas que estão crescendo, que estão aplicando o magnetismo na prática. Eu acho que quando a gente está vendo o caminho que está funcionando, a gente tem que persistir nesse caminho. E outra coisa, né, a ambiência, né, as pessoas com quem a gente se envolve faz total diferença. E aí, imagina só, né, que você comentou agora sobre continuar, né, passando por um processo, né. Então, você faz aquele processo, passa por aquela limpeza, aquela purificação, aquele processo naquele dia. Meu, a vida tá acontecendo. Eu não sei na vida de vocês, mas a minha é super emocionante. Tem dia que tá super, outro dia tá super, outro dia tá assim, outro dia tá... É assim. E as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo. E mesmo que a sua vida esteja boa, porque graças a Deus a minha vida, normalmente eu tenho altos e baixos, mas não são nem tão altos nem tão baixos. Até que, né, não tenho nenhum problema de saúde, não tenho grandes problemas na minha vida. Mas mesmo assim a gente ainda convive com outras pessoas. E aí às vezes a pessoa, o pai, a mãe, o irmão, o marido, as pessoas estão vivendo. Aí às vezes você também é impactado pela vida do outro, pelo ambiente, entende? Então aí tem gente também que acha isso, né? Que você vai passar por um atendimento, uma vivência, e aí você, pronto, zerou a vida. Zerei, gente. Eu vou viver mais 40 anos e não preciso mais disso. Pode ser que sim, pode ser que não. E pode ser que em alguns momentos você precise daquele ânimo de novo, de fazer aquela limpeza de novo e seguir pra vida, né? Exatamente. A gente faz as práticas de magnetismo sempre com a intenção de limpar essas memórias, da pessoa se sentir melhor. Só que é igual quando você toma banho. Passa desodorante. Sai do banho fresquinho, limpinho. Mas a vida tá rolando, como a Jo acabou de falar. A vida tá aí, cheia de altos e baixos. E é tão interessante, né? Porque quando você começa a praticar, porque a partir do momento que você vai num treco desse, a ideia é ganho de consciência, né? Que as pessoas pratiquem depois. Então, eu dou uma mentoria, tem uma das queridas que tá lá, gente. Vou contar aqui a história dela. Uma fofa, lógico, sem citar nomes, né? Que ela tá sem ter relacionamento há muitos anos, e ela já é uma jovem senhora de seus 60 e poucos anos. E aí, com a prática de aplicar o automagnetismo, né, o autopasse, de estar mais consciente, ela tá muito mais cheia de vida. Então, assim, é trazer vida para a vida, né? Então, quando a gente tá mais animado, mais feliz, mais presente na vida, mais atento, mais alegre, com mais prazer de viver, as coisas fluem de uma forma completamente diferente, né? Então, aí mais clientes que vêm, mais pessoas que chegam, paqueras, projetos, a saúde melhora, porque você tá mais animado, não tá, ó céus, ó vida, ó azar, ou então vivendo por viver, né? Sobrevivendo. Então, a primeira coisa que o magnetismo faz é tirar as pessoas desse mood de sobrevivência, né? Então, eu tô aqui, acordei, comi, bebi, dormi. Acordei, bebi, dormi. E é isso, Vida acabou a vida. automático, né?
É isso. Então, como é que você vai tomar decisões se você está no automático? Fica muito mais difícil de você acertar. Pode acontecer? Pode, mas normalmente você nem está presente. Nem, como é que o relacionamento vai estar bom se você não presta atenção nem em você? Como é que você vai prestar no outro? Né? Como é que você vai cuidar de você se você não cuida do outro? Então, as coisas viram uma cadeia e aquilo ali vai desenrolando, vai virando aquele bololô, hora que você vê, a vida tá toda estagnada. Estagnada. Exatamente. Como a gente rompe, né, esses círculos viciosos para encontrar uma nova dinâmica de um círculo virtuoso? A gente tem que sim ter essa decisão, mas é uma decisão interna, mas a gente precisa ter essa consistência, né? Eu sou super a favor de usar, né? A gente tá falando aqui de magnetismo, mas existem várias outras ferramentas, né? Se você não se identificar com magnetismo, tá tudo bem, mas procure uma ferramenta para te ajudar nesse processo, né? Você sabe que eu sou a favor de que o processo seja amoroso. Quando eu fui, então eu vou abrir uma história aqui em paralelo, né? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Que eu acabei de lembrar e foi uma história que eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fui andar de balão, primeira vez, eu falei, que medo, mini infarto. Falei, gente, pode ser. Quando eu fico muito nervosa, às vezes me dá dor de barriga. Aí eu falei, será que eu vou ter dor de barriga? Isso nos dias anteriores do balão. Aí, será que eu vou ter dor de barriga? Será que eu vou ter dor de barriga? Não, acho que eu não vou ter medo de andar de balão. Mas se eu tiver, eu não tenho muito medo de altura. Mas o balão em si, né, que é com ar e tal, me trazia essa questão do mistério. Principalmente na hora de aterrissar. E eu falei, gente, como é que vai ser essa experiência? Falei, não sei se eu vou passar vontade de fazer cocô. Não, o que eu vou fazer? Vou comprar uma fralda geriátrica. Por quê? Eu tô falando sério. Porque eu não sou obrigada a passar vergonha. Aí, né, fui chegando perto dos dias. Aí eu não senti nada. Falei, não, tá tudo bem. Eu achei que eu fosse ficar com medo, não fiquei medo. Não fiquei com medo. Não, comprei a fralda. E vocês viram, gente, igual aquelas calcinhas absorventes? É imperceptível. Hoje em dia, antigamente, ficaria esquisito. Mas hoje, se você tá com uma calça, às vezes é imperceptível. Pois no dia do balão, um pouco antes da nossa decolagem, uma moça foi entrar no balão e fez cocô nas calças. Na hora que ela foi sair do balão, naquele estado, coitadinha, deplorável, ela sujou o balão e sujou o baloeiro. E aí ela não desistiu, ela ainda foi pro balão, né? Trocou de roupa, né, tal. Foi pro banheiro, trocou de roupa. Mas pensa todo mundo que foi naquele balão. Primeiro que ela passou vergonha, e fora que cheiro de cocô, gente, não saiu do balão. Nem do coitado do baloeiro. E nem dela direito, porque ela não conseguiu tomar banho. Ela trocou de roupa, deve ter se limpado e tal, mas não era na condição ideal de higiene. Aí eu fiquei pensando aquilo, me trouxe a reflexão, que depois eu comentei com as pessoas que estavam comigo, né? Porque nós fomos em... o balão acho que cabia 20 pessoas, acho que nós somos em 18 amigos, amigas, foi muito legal. E aí eu comentei, falei, vocês viram isso? Como é uma questão de amor próprio. Pra mim, você pode escolher. Eu acho lindo a pessoa que tem medo e quer enfrentar. É maravilhoso. Então, é lindo ela ter ido lá, ter enfrentado. Mesmo tendo dor de barriga, ela foi. Ela não desistiu do passeio. Cara, muito legal. Mas ela poderia ter passado por tudo isso de uma forma muito mais amorosa com ela. Então, além de ter a coragem, a gente ainda pode ter o amor associado. Você entende? Então, se ela tivesse colocado uma fralda, ela ia passar mal e ia falar, gente, tô passando mal, eu vou ao banheiro. Mas ela não teria se sujado. Quer dizer, tinha sujado, mas estaria de fralda. Não tinha se expor, né, na situação. Não teria. E expôs as outras pessoas também, porque as pessoas depois fizeram um passeio no balão cheirando cocô, gente. Porque... que o cheiro não sai assim, tão fácil. Entende? E eu acho que é assim com a vida. E pra mim, o magnetismo, ele tem essa função. Que a gente pode passar por várias coisas, mas algumas coisas a gente não precisa passar com tanto pesar. Entende? Eu tenho que enfrentar a minha situação, piriri pororó. Ok, vamos enfrentar. Mas dá pra ser de outras formas, dá pra ser de outros meios, de outras formas mais leve. Então... outro exemplo agora do magnetismo, né? A pessoa tem, né? A gente tá falando de poder pessoal, ela não tem mais libido.
ela não tem mais libido. Às vezes, para ela, um outro processo vai ser agressivo. E o magnetismo, ele traz essa questão de ser dessa sutileza. Entende? Ela tem algum trauma ali da questão dela de abuso, ou questão de estar sem libido mesmo, ou a maternidade que deixou, ou é hormônio, porque tem nós mulheres ainda temos essa questão, às vezes, da hormonal, ou então ela tá passando, sei lá, X. Ou um homem também, com ejaculação precoce, falta de, sei lá, não importa. Mas, às vezes, ele tem que ir num profissional e trazer aquela questão à tona, às vezes é dolorido. Ou a pessoa não quer se expor, ou então ela já não quer tentar outras coisas que para ela não vão ser leves, né? E o magnetismo, ele traz essa gentileza, entende? Essa leveza de você poder desbloquear aquilo, ou colocar essas polaridades e essa energia pessoal, esse fluido vital para funcionar sem ter que, de repente, se expor, sem ter que, de repente, abrir o que está acontecendo ali na sua vida, ou sem ter que passar por um processo, às vezes, mais agressivo, sabe? Então, para mim, é isso também, né? Você se conectar com você mesmo, com as suas questões, mas de um outro lugar, de gentileza, sabe? Exatamente. E nessa época histórica que a gente tanto tá falando, tá se comunicando, tá usando tanto esse chakra aqui dessa comunicação para falar de tudo, sobre ter opinião sobre tudo, se abrir para uma experiência em que você é convidado a fechar os olhos, respirar e sentir é uma oportunidade assim de ouro, assim, porque a gente tem todas as informações na nossa mão. Eu tô sentindo isso. Nossa, mas será que eu tô bipolar? Nossa, eu tô sentindo uma ansiedade. Não, é crise de ansiedade. Tem tantas... TDAH, que tá agora na moda, inclusive. Pois é, eu tô dispersa, então deve ser... TDAH. As pessoas não procuram um profissional para ser avaliadas, não vão fazer exames médicos e se autodenominam como se isso fosse engraçado. Gente, não é. Respeitem quem tem essa questão. Respeitem quem foi diagnosticado. Quando você fala que você tem isso, você tem TDAH, TDAH, e você não foi no médico, você está desrespeitando quem tem, porque você não sabe o que é passar por isso. Né? Então, fica aí, ó. Pronto, puxei a orelha. Sou dessas. Pois é isso mesmo. E a gente tá... Esse é o nosso momento histórico, esse é o dado, não dá pra gente fugir disso, né? Se a gente tá na vida, a gente tem que encarar o lado positivo e o lado negativo de estar vivendo nesse momento histórico. Uhum. Desse momento histórico também, a gente tem esse recurso do magnetismo, que é um recurso milenar. Ficou escondido. Usado desde o Egito Antigo, que esse passe magnético, que no centro espírita, para quem tem mais proximidade com essa prática no centro espírita, é conhecido como passe também lá. E o magnetismo, ele parece, mas não é a mesma coisa. O magnetismo, ele dá um comando para o seu corpo digerir isso aqui pelo cérebro entérico, que todo mundo tem aqui no neurônios, na parte do intestino e tudo mais. E quando a gente carrega, né, faz o passe, faz essas imposições de mão, faz toda a prática, é uma técnica para que a gente dá um comando para essa situação ser digerida, a gente está dando oportunidade também para partes que não estão acordadas do nosso corpo. Porque enquanto a gente está com a mente, com a comunicação super ativada, de um lado, por causa, enfim, da hiperconectividade, outras partes nossas, às vezes não tem aquele desespero, não está acordado, não está presente. E a gente ativa uma parte que é do nosso corpo, que tem total potência, que tem total capacidade de estar trabalhando para a gente lidar com o nosso dia a dia, conquistar os nossos sonhos. Eu vi uma reportagem esses dias, Ju, acho que eu escutei na CB, não sei, no rádio, que a gente, por estar com o olho muito próximo das telas, a musculatura, a gente está perdendo uma função
que é que os nossos antepassados usavam, assim, para ver longe, para, sabe, quando a gente vê no horizonte. Hoje, qual que é a oportunidade que a gente tem de colocar o nosso olhar para ver longe? São coisas que vão se perdendo. Quando a gente resgata uma prática milenar como o magnetismo, e para acordar essas partes do nosso corpo, ativá-las, fazer com que o nosso corpo trabalhe como ele foi preparado para trabalhar, a gente resgata partes nossas que muitas vezes estão adormecidas também. E quando a gente faz esses resgates, né, o que que acontece? A gente se sente mais aqui agora, mais presente, conectadas não com o externo, né, mas conosco e com o redor. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem olhar adiante, sair das telas e tudo, porque elas foram acostumadas a isso. Nós estamos sendo condicionadas a esse tipo de visualização, né? E estamos perdendo a conexão com o nosso sentir. Então, o magnetismo, ele traz essa nossa conexão com o sentir, porque na hora que você tá ali recebendo os passes, às vezes vem uma dorzinha aqui lá, uma sensação, uma memória. Cada pessoa sente de uma forma, mas não é mais sobre o externo, é sobre o sentir. É sobre você. É um momento de conexão conosco. É um olhar para dentro, né? E é isso que é poder. É quando você pode, você se permite poder sentir para poder escolher fazer o que você está fazendo ou escolher fazer diferente. Você ganha uma autonomia, você ganha a sua vida de volta nas suas mãos. Poder pessoal é isso para mim, Ju. E é muito, muito interessante, né? Nesse exemplo que eu dei agora dessa pessoa, né? Que é uma querida. Eu posso dar outros aqui. Mas quando a gente desperta essa vontade de viver, vontade de estar aqui, sai desse instinto de sobrevivência, é como se você tivesse ali, só acordei, comi, dormi, né? Acordei, comi, dormi, fui trabalhar. Só naquela rotininha, sem estar no estado de presença, as coisas e as oportunidades, elas podem até virem até você, só que você nem enxerga. Quando você desperta, imagina como se fossem robozinhos ali caminhando e vivendo a vida, mas fazendo sem nem se perceber com a laguinha do lado. Quando você desperta e você passa, opa, abriu o olho. Não estou mais sonâmbulo, né? É como se você saísse desse estado de sonambulismo, que é o que a gente chama que é um estado hipnótico, né? Que a hipnose nada mais é do que você sair desse estado, porque a maior parte das pessoas passam o tempo todo sendo hipnotizadas e nem percebe, ou estão hipnotizadas e não percebem. E quando você desperta, você se torna uma pessoa muito mais atraente. E atraente que eu falo não é só no sentido emocional, romântico, etc. Não, é atraente literalmente. Atraente no sentido de atrair coisas, oportunidades, pessoas, lugares, viagens, descontos. As coisas mais malucas que vocês imaginarem, porque a vida simplesmente passa a fluir com mais leveza. E falando um pouquinho de questões energéticas, é como se o seu é como não? É de verdade, né? O seu campo, ele aumenta. Todos nós temos um campo, né, que fica em volta da gente, que ele fica às vezes ali, quando você tá triste, ele fica ali colhidinho, né? Quando você está desperto, né, esse campo ele aumenta. Então, o seu poder de atratividade, o seu imã humano, ele aumenta. Então, você passa a atrair mais coisas para sua vida, né? Isso é ter poder pessoal, para mim. É quando você sai desse estado robotizado, né, desse estado adormecido, desse estado hipnótico e passa a estar no estado atento. Você se conecta e fala, uou, olha o que está acontecendo aqui da minha volta, olha o que eu quero, e isso tudo passa a ser atraído até você de uma forma muito, muito maneira, gente, é muito maneiro. É recuperar o trono da sua vida. Você vai para aquela posição de estar em autoridade da sua vida, de ter essa capacidade de governo do que está acontecendo, não se deixar a situação ser imposta sobre você, assim, é aprender a viver de uma postura diferente. Reaprender, né? Porque tem gente, é muito maluco isso, né? Então, contando uma outra história sobre
a minha vida, durante muito tempo, eu não sabia o que era olhar pra mim, né? Então, eu vivia pelos outros, né? Então, eu fui criada até por uma questão religiosa e tudo, né? De ser uma religião muito restrita, até os meus 26 anos. Então, a minha criação foi para servir. Quando eu parei de servir, eu falei, mano do céu, o que eu faço com a minha vida agora? E eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia nem sequer escolher. Porque eu fiquei tantos anos naquele estado de dormir mesmo, nesse estado como eu dei exemplo agora, de viver pelo outro, né? Que eu não sabia viver pra mim. Né? Então, o magnetismo também te tira desse estado de parar de olhar pro outro para olhar pra você. E quando a gente olha pra gente, só a partir daí que é possível você fazer escolhas diferentes. Porque você nem tá no trono, você tá ali num espaço de servidão. Você está servindo o outro. Não existe poder pessoal em servir o outro. É lógico que a gente faz coisas pelos outros também, mas como uma opção e não como a única função da sua vida, né? Porque muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, o magnetismo vai ajudar, inclusive, as mães, que muitas vezes estão aí com aquela coisinha do ninho vazio. Oh, meu Deus, né? Criei meus filhos, cresceram tudo, a vida inteira trabalhei, cuidei dessas crianças, não sei o que lá. Quantas pessoas, quantas mães, que às vezes o filho sai de casa e ela fala, uau, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora? Ou então, eu tive tal carreira até aquela idade. Trabalhei a vida em toda com isso. Fui mandada embora, aconteceu alguma coisa, pipipi. E agora, o que eu faço? A pessoa se vê sem função, porque ela determinou que a vida dela, a função dela era aquela atividade que ela exercia, né? Quantas pessoas estão nesse estado de hipnose através da atividade que exercem? E aí nem sabe quem são elas no fila do pão. Nem se reconhecem fora daquela função, fora daquele trabalho, né? Quem é ela quando ela não tá fazendo aquilo, né? Perfeito, Ju, é isso mesmo. O magnetismo, ele dá essa oportunidade para você se encontrar com você mesmo. Porque todo mundo muda. Todo mundo muda. Então, mesmo quando a gente se lembra, nossa, eu vou resgatar quem eu era antes de eu ter filho, antes de eu ter entrado nessa profissão e agora. O caminho não é esse também. O caminho é você se construir de novo. Porque aquela pessoa também já não existe mais. Já passou por outras Já coisas. passou por outras coisas. E o seu poder de construir está aí dentro de você. Não que seja um lugar ainda obscuro, um lugar ainda não vivido, mas é um trabalho, assim, de conexão com o que você gosta, porque você sente o que você está sentindo e você vai se conectando com você, literalmente, com o seu corpo, não uma coisa abstrata, mas é corporal. O que eu adoro do magnetismo agora também vou fazer a mesma associação da terapia falada, né? É que muitas vezes quando a gente tá em terapia falada, que eu faço também terapia falada, né? Tenho também. A falada é a tradicional. É que quando você fala com a pessoa, né? E a pessoa, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ele te dá você vai elaborando, né? E aí você vai manejando as suas questões através da fala, né? Exatamente. Muitas vezes, quando a elaboração ela acontece só no mental, demora um tempo para aquilo sedimentar e vir mesmo para a vida prática. Cai a ficha, de verdade. Né? Nossa, eu já sabia disso, eu não acredito que está acontecendo novamente. O magnetismo, ele é muito corpo. Você sente no seu corpo que alguma coisa está diferente com você. Muitas vezes a gente faz a aplicação do magnetismo e no dia seguinte a pessoa... Não, imediatamente, não é nem no dia seguinte. Imediatamente a feição da pessoa já é outra. Tem um aspecto de leveza, parece que tira uma carga mesmo que a pessoa está carregando. É impressionante. Tem gente que chora. Nossa, eu não sei por que me deu uma vontade de chorar. Chora, porque não é racional. É aquela memória que a pessoa está liberando. É mágico, eu adoro. É muito legal porque, por mais que a gente tente explicar, assim, né,
algumas coisas ainda fogem daquilo que é cognitivo, porque a gente está falando de uma coisa de sentir, né? Então, existem os estudos científicos, existem várias coisas, mas não é sobre isso, né? Isso tudo ainda está no racional. O magnetismo, ele traz uma nova proposta, que é uma proposta de conexão, né? Então, quando a gente vai falar de magnetismo, a gente está falando de uma conexão maior, né? Quando a gente consegue ir trabalhando o magnetismo na nossa vida, a gente está falando de uma conexão que acontece a nível de terra e a nível de céu, né? Então, quando a gente faz essa conexão de você com o seu corpo, com as suas sensações, com as suas percepções, a mudança ou as sensações ou aquela limpeza, nem a gente sabe quanto isso vai reverberar na vida da pessoa. É muito maluco, porque a gente está ali como forma de instrumento, né? De aplicar as técnicas e fazer a coisa toda acontecer, mas ainda existe algo ali que ainda é maior, que a gente não tem acesso. Porque as transformações que trazem, são tão grandiosas que você fala, opa... É isso mesmo. Eu sou aqui a ferramenta, mas deve ter um negocinho aqui a mais que a ciência ainda não explica. É isso mesmo. Então, o magnetismo ele é capaz de oferecer uma maior conexão com a sua vida, uma maior conexão com o dinheiro, porque você fica uma pessoa mais atraente, vem mais oportunidades. Você pode melhorar sua comunicação, porque você vai trabalhando travas que antes alguém tinha te podado e vai liberando memórias. O magnetismo, ele pode... E tudo isso faz com que o magnetismo ele está a serviço do seu poder pessoal, né? Sim. Eu tava conduzindo um grupo, eu tava falando com a Ju antes de a gente começar, né? Todos os dias, durante 21 dias, emanando o magnetismo. A gente teve uns depoimentos maravilhosos, assim, de pessoas que estavam se sentindo apagadas. Depois de ter recebido magnetismo, até saía na rua, assim, sentia que estava sendo vista. Paquerada. Pessoas que estavam com alguns processos mesmo, assim, para acontecendo e o processo sendo liberado, financeiro mesmo, de justiça, de negócios, né? De justiça. Porque um novo fluxo acontece com você e esse novo fluxo, ele vai ter esse campo magnético atraindo novas coisas. É como, pensa como se tivesse um rio que precisa fluir, né? Que é a nossa vida, né? Ela tem as coisas que precisam fluir, né? Seja lá no dinheiro, no relacionamento, na espiritualidade, em todos os nossos pilares de vida, né? Tudo aquilo que é importante para você precisa estar em movimento, né? E aí é como se a gente tirasse aquela pedra, ou aquela rocha que está no meio do aquele rio e impede a água de fazer seu curso natural, né? O rio de seguir o seu curso. E aí, quando a gente faz esse magnetismo e retira isso, o rio começa a fluir. E às vezes destrava um treco e destrava outro. Ai, gente, é muito maluco. É muito maluco. É muito interessante. E outra coisa, Má. É possível, dentro de uma vivência, né? Falando um pouquinho agora da vivência, né, gente? Fazendo chabu aqui da propaganda, né? Porque, né? Dentro da vivência, a gente trabalhar tudo isso de uma vez só, né? Então, nós elaboramos um projeto, né? Esse projeto de poder pessoal, para dar esse start nisso, né? Para que vocês tenham acesso a essas ferramentas de magnetismo voltadas para a liberação desse poder pessoal, para acesso desse poder pessoal, né? Então, através da autopercepção, mas também através da liberação dessas travas e desses bloqueios. E pelo aumento da energia, né? Então, às vezes a pessoa tá lá meio murcha, de repente, gente... A hora que a energia começa a fluir, que esse fluido vital começa a percorrer no corpo, que a gente consegue fazer essa desobstrução, a pessoa fica super feliz, sai de lá completamente diferente, entra com uma cara, sai com outra. E a cara do povo impressionado, né? Muito legal, muito bonito. É isso mesmo. Você vai com essa intenção, vou aumentar meu poder pessoal. E às vezes você recebe muito mais do que isso, né?
Então, sim, dá para trabalhar muitas coisas numa mesma vivência, porque pode ser um efeito em cadeia, né? Tira essa sensação e outras coisas automaticamente também são desbloqueadas. Mas quando a gente trabalha em grupo também, essa é uma chave que, desde o começo que eu comecei a fazer os atendimentos em grupo, eu valorizo muito. Cada pessoa que sente o chamado de ir, tá lá porque tem que estar. Ela contribui com todo mundo que tá lá. Então, a história de uma pessoa, mesmo que a gente não abra esse momento para a gente ficar trocando suas questões e tudo, mas só da presença do próprio campo energético da pessoa, tá contribuindo com a outra pessoa que tá lá. E a gente é um regente de uma orquestra que é tocada por outros seres, inclusive, né? Porque a gente está a serviço mesmo. Então, quando você sente um chamado de ir para uma vivência em grupo, vai. Porque às vezes a gente tá imaginando que a nossa cura tá lá naquele facilitador, mas às vezes a nossa cura tá lá naquele coleguinha que a gente nem sabe o nome. É verdade, gente. A força da egrégora, né? Quando a gente conduz um trabalho assim em grupo, aquele conjunto de pessoas, aquelas pessoas, elas formam uma egrégora. Que nada mais é do que um campo de força, uma... Bom, para quem acredita em Bíblia, é quando fala, quando um ou dois estiverem ali reunidos... Eu estarei lá. Eu estarei lá. É mais ou menos isso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho energético, emocional, espiritual, um trabalho de limpeza, um trabalho a favor do bem maior, a gente sempre recebe ali, então, o apoio dos anjos, arcanjos, de Deus, né? E aí, daquele grupo, ele tem uma força, né? Ele tem uma ajuda mútua. É um negócio muito legal, porque vai exatamente quem precisa ir, né? Então, eu e a Manu somos consteladoras, é muito maluco. Você pode até marcar uma constelação em grupo. Aí, marcou 10 pessoas, falou que vai. De repente, parece 12. Aí você fala, gente, a pessoa que nem tinha que vir veio. Aí você marcou, iam vir outras pessoas e vem aquela que combinou de ir no dia, teve um imprevisto. Sempre vão estar as pessoas que precisam estar, né? Então, é muito perfeito, não existem coincidências, né? A gente trabalha, quando a gente se propõe para trabalhar pelo todo e para o todo, a gente entende também que é tudo sincronizado, né? Dentro de um plano maior, né? É isso aí. Parece um papo viajandão, gente, mas se vocês forem lá estudar, por exemplo, as 7 leis espirituais ou outras coisas, vocês vão ver que o que a gente está falando aqui tem, ou mesmo o Kybalion, né? Você vai ver que existe uma orquestra por trás disso, como a Bá bem falou sabiamente, né? E a gente só vai comandar essa orquestra ali, só vai conduzir isso, mas existe algo muito maior, né? É isso aí. Isso aí, Ju. É bonito demais, gente. Perguntas. Vocês já viram criança recebendo magnetismo? Se vocês não viram, pois tem, gente. Tem, e criança recebe de uma forma tão bonita, né, Má? Eu tenho filho e aplico magnetismo nele. Você sabe que eu ensinei meu filho a fechar os plexos? Ai, que bonitinho! Criança, a gente recebe muito bem. Porque existem pontos também no nosso corpo que são pontos-chave. Que onde guardam mais memórias, né? Então, quando você toca ali naquela criança, naquele ponto-chave, ela tem essa liberação e é muito legal. Uma criança é bem maneiro também, né? Então, outra coisa também que eu acho legal falar sobre os processos catárticos. Pra quem já viu lá no meu Instagram, Instagram da Mal, de alguma outra pessoa sobre processos catárticos, eu acho que é esses processos catárticos, né? São quando as pessoas têm muitos espasmos, ou tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que se mexe demais. Entenda, não é que todo mundo quer assim, não. Cada pessoa tem um jeito de sentir. E todos os jeitos de sentir estão, perfeitos. Então, assim, não fiquem, assim, achando que todo mundo tem o mesmo tipo de reação, o que tem que ser assim, o que tem que ser assim. Não tem nada. Você é único, é especial, vai estar lá pelo seu processo e não tem que absolutamente nada, só sentir, gente. Né? Então, eu percebo, né, que algumas pessoas me perguntam muito sobre essa coisa, Ju, mas o que é aquilo que acontece?
Ué, mas assim, às vezes no vídeo aparece só da pessoa que mais acontece. E não aparece das pessoas que ficam ali paradinhas. Porque a pessoa que vai receber vai ficar ali paradinha, a hora que você tá filmando, não chama atenção. Só por isso. Uma questão de marketing. Viu, gente? Mas tá recebendo igual, sentindo igual. Sentindo igual, porque não é o que as pessoas veem. Porque lembra, de novo, que a gente não tem que estar preocupado com o externo. Olha um cabelo aqui. Tem que estar preocupado com o externo, a gente tem que estar ali dentro do nosso processo. Então, assim, cada um recebe de uma forma. E é isso, por uma questão de marketing, por uma questão de chamar mais atenção às pessoas que têm reações um pouco mais exacerbadas, essas são as que são postadas nas redes sociais, nos lugares e tudo que vocês veem, YouTube, sei lá, qual a rede que vocês usam. Mas o fato é que, na prática, nem todo mundo tem aquelas reações. Né? Por quê? O que pode acontecer também? Gerar uma frustração. Ah, eu quero sentir aquele trem lá. Exatamente. Tem gente que pode não querer sentir aquela quantidade, mas tem gente que vai para sentir naquela intensidade. E aí, a hora que ela se dá conta do seu sentir, ela fala, não era isso que eu queria, ou não era isso que eu tava imaginando. Aí a frustração vem, né? E aí, a gente tá falando de um processo que é o olhar para fora e não olhar para dentro. De se comparar, inclusive. Né? Eu queria ter sentido como fulano. Uai, mas você é a fulana? Passou pela história da fulana? Tem o corpo da fulana? Tem as memórias no seu corpo da fulana? Não. Então, você vai sentir do seu jeito. Mas o importante é sentir. E aí, de novo, né? É você estar disposta a estar no seu processo, sem comparar com o processo do outro. E é tão duro a gente não comparar, né, gente? Deveria? Não deveria, mas quem não compara? Né? Então, já para evitar esse tipo de coisa e trazer essa clareza, não só no nosso processo, na nossa vivência, mas quando vocês forem passar pelo processo, independente de ser com a gente ou com qualquer outro profissional, para vocês já irem de coração aberto para receber o que tiver que receber, para passar pelo seu processo interno sem comparar com aquilo que você vê na internet, porque o da internet tem o marketing, tem edição de vídeo, tem os recortes, tem a musiquinha, tem aceleração. É isso. Então, pega essa dica que não é exatamente assim, só pra vocês saberem, tá bom? Porque nós somos como transparentes. Exatamente. E para um processo real acontecer, é necessário que você vá com essa clareza, né? Com essa... coração aberto, né? E disposto a viver o seu processo, né? Sem essa coisa da comparação. Eu sei, todo mundo compara. Eu sei, somos humanos, né? E aqui a gente sempre vai falar de realidade e não do mundo ideal. Ainda assim, o que eu estou explicando é que vocês estão vendo só uma fraçãozinha na internet. Atrás daquilo existem outras pessoas, né? Que estão vendo aquilo que é instagramável, né? Então, é isso, né? Só sobre esse alertinho aí, né? Porque é sobre vida real. Pessoas reais. Né? E essa é a ideia. De trabalhar com pessoas reais. Com pessoas que querem, que escolhem passar pelo processo de forma real e integral. Né? Esse é o convite do magnetismo, do nosso trabalho. De trabalhar com você dentro das suas questões, das suas demandas, das suas necessidades. Né, para aumentar esse poder pessoal mesmo, né? Melhorar a vida do todo. Perfeito. Bom, o que mais, Má? Mais alguma coisa que eu esqueci de falar? É isso. Acho que a gente falou bastante de magnetismo. Para quem tiver dúvidas, assim, tem os contatos. Lembrei de uma coisa de perguntar. Como que o magnetismo casa com o dinheiro? Porque essa é a especialidade dela, né, gente? Quem não quer mais dinheiro? Eu não sei vocês, mas eu tô querendo. Eu já escolhi, inclusive. Pode sempre aumentar. Não tem esse negócio assim, se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora. Dinheiro, se melhorar, melhora. Sabe que eu conduzo jornadas individuais, jornadas em grupo. Nos meus grupos mais avançados, dos trabalhos com a prosperidade, eu sempre trago o que é o dinheiro, né? O aspecto magnético do dinheiro.
que o dinheiro é acesso. Quando a gente se permite a passar por esses processos de liberação e aumento do seu acesso corporal, magneticamente, também você amplia o seu recurso financeiro, porque o dinheiro ele é um reflexo do seu acesso. Então, aquele que tem mais dinheiro tem mais possibilidades de acesso. Você, com o corpo, com mais acessos, sentindo mais, tem mais capacidade de sustentar o dinheiro. Então, sim, o magnetismo pode e vai, com certeza, aumentar a sua capacidade de sustentar o dinheiro, sustentar o prazer e o que o dinheiro está associado para você. Mas não é só isso. A gente precisa, para falar de dinheiro, um assunto mais profundo. A gente vai falar de crenças, que a gente vai falar de processos de gestão de dinheiro e a gente vai falar de merecimento. Então, dinheiro e merecimento, eu acho que tem tudo a ver com o magnetismo. Quanto mais você permite sentir, mais você se sente merecedora de receber o fluxo, seja lá qual for. E é a sua necessidade de hoje. Então, dinheiro é acesso. Essa é a frase que eu quero deixar com vocês, para vocês pensarem sobre isso. E pensarem o quanto de acesso vocês estão se liberando, se permitindo que o corpo de vocês tenha. Uou, eu adorei isso, hein? E você sabe que eu estudo Cabala, né? Pra quem não conhece, eu estudo pelo Cabala Center, que fica em São Paulo. E aí eu faço online, né? Que é toda terça-feira à noite. Eu tenho aula da Cabala. E na Cabala fala que a gente precisa aumentar o nosso recipiente. Que a gente só recebe o que o nosso recipiente cabe. E que o nosso processo para aumentar, a gente precisa estar sempre aumentando esse recipiente, porque senão o Criador não pode dar mais do que o nosso recipiente cabe. Ó, então, complementando o que ela falou, acesso, aumentar o recipiente, ó, fiquem com essa reflexão aí para até a próxima. E quem quiser participar da próxima vivência, podem me chamar no Instagram, Má, fala seu arroba pra gente finalizar. Meu arroba é Marina Vovi, a alquimista. Vocês vão lá procurar @Vovi, vai estar escrito por aí. E a gente pode continuar o assunto sobre prosperidade e magnetismo. E em breve espero encontrá-los numa vivência presencial aqui com a Ju. É isso aí. Um beijo e o arroba dela vai estar aqui debaixo aqui pra vocês. Até mais. Obrigada, Má! Adorei, muito obrigada.